Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o capítulo 10 referente às leis morais, especificamente a lei de liberdade. Vamos prosseguir a partir da questão número 839, falando ainda da liberdade de crença e das diferenças em relação às liberdades que existem no planeta em relação à crença, além de outras que tratamos no último estudo, especialmente sobre a escravidão, e outras que ainda trataremos hoje como o livre-arbítrio. Pergunta 839, ainda falando sobre as crenças. Será repreensível aquele que escandalize, por motivo de sua crença, um outro que não pensa como ele? Ou seja, será que nós podemos julgar o outro pelas crenças que carregam, baseadas nas nossas próprias crenças, escandalizando a conduta do outro? Resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Mais uma vez vemos que a espiritualidade superior preza pela liberdade de pensamento, de crenças, a semelhança do que ocorre nos países democráticos, onde a liberdade é garantida aos seus indivíduos que compõem essa sociedade. A liberdade de pensamento é uma liberdade que é importante e necessária para o homem ter o exercício pleno das suas liberdades. Respeitar, portanto, a liberdade de crença do outro é também observar esse princípio de solidariedade, é observar a caridade, porque julgar o outro pela sua crença é faltar com a caridade. Pergunta número 840. Será atentar contra a liberdade de consciência, por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Pergunta interessante, hein? Resposta: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Vejam só, essa pergunta pode dar ensejo a pessoas extremistas que julgam as outras crenças como danosas à sociedade e por isso justificam a sua proibição. Mas isso não pode ser admitido, porque a liberdade de crença deve ser garantida. A crença é uma questão íntima. Você pode até reprimir os atos, se esses atos são realmente danosos, mas não é possível utilizar-se desse argumento para dizer que outras crenças são danosas às sociedades sem demonstrar os seus atos. Aqui a espiritualidade está sendo clara. São crenças que eventualmente causem efetivos danos à sociedade. Não pode ser um dano genérico, um dano presumido, um dano abstrato, não é? Porque isso daria ensejo a perseguições religiosas, como acontece em muitos países. Aqueles que dominam, pela maioria, uma determinada crença, impõem aos outros uma perseguição, dizendo que a crença deles é danosa à sociedade. Aqui os espíritos deixam claro que tem que ser um ato que realmente cause um dano. Esse ato pode até ser reprimido, mas a crença jamais, porque é da liberdade do indivíduo. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Vejam que o raciocínio aqui é meramente se a proibição ela atenta ou não contra a liberdade de crença. Kardec está avaliando que, mesmo que você reprima um ato, considerando ele danoso para a sociedade, um ato derivado de outra crença, isso não é reprimir a liberdade de crença. Está reprimindo o ato, mas não a liberdade da pessoa de crer. O fato é que não devemos utilizar da crença para reprimir outras crenças. Aqui existe um raciocínio sobre a repressão, sobre o que causa dano, sobre o que causa mal, mas isso é deixado para as autoridades, não é? Não é possível se admitir que alguém, em nome de uma determinada crença, busque reprimir outras porque são danosas à sociedade. Deixemos isso para as leis dos homens definirem
o que é danoso ou não, e se for danoso, reprimir aquele ato, mas jamais perseguir outra crença, jamais pretender proibir a liberdade de crença de alguém. Pergunta 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Vejam o perigo dessa pergunta, desse argumento. Kardec está perguntando, a gente pode perseguir outra crença quando é uma crença que traz uma doutrina perniciosa? O que seria, né, uma doutrina perniciosa? É um conceito subjetivo. Se você dá esse poder a alguém, a chance dessa pessoa abusar do poder é muito grande. E, inclusive, perseguir outras crenças porque simplesmente você não concorda, vai de encontro à sua própria crença. Então esse argumento não pode ser aceito, né? Eu vou perseguir aquela crença porque ela é uma doutrina perniciosa. Quantos acusam isso do espiritismo? Quantos buscam justificar a perseguição, dizendo que está resguardando a sociedade de uma doutrina perigosa? A parte final da pergunta também, será que justifica perseguir quando o objetivo é trazer a verdade a essas pessoas enganadas? Esse argumento é utilizado pela igreja para perseguir o espiritismo, não é? Nós estamos querendo trazer vocês para a verdade da minha religião. Então é muito perigoso, né, utilizar-se desse argumento para perseguir outras crenças. Vejamos a resposta dos espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Então vejam, os espíritos estão respondendo presumindo que quem está fazendo a pergunta realmente está trazendo uma doutrina enganadora, não é? Eles estão presumindo aqui que o objetivo da supressão, aquela determinada prática, é para evitar uma propagação de uma doutrina mentirosa. Mas, ainda assim, os espíritos dizem, se isso acontece, você tem esse dever de alertar as pessoas, essa doutrina é ruim, essa doutrina vai te levar para um caminho do mal, mas nunca pela força, proibição, perseguição, prisão, violência, jamais. Ainda que se pretenda convencer as pessoas de abandonar determinada religião, determinada crença, que isso seja feito pela persuasão, pelo convencimento, e não pela força. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitido seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Vejam que a parte final deixa muito claro esse ponto, de que ainda que a pessoa ache que a outra crença é perniciosa para a sociedade, o convencimento tem que ser feito sem violência, com persuasão, sem insistir de forma rude, não é? Exigindo práticas dos outros que não coadunam com suas crenças. É importante respeitar a liberdade das crenças. Eventualmente, se essa crença traz um dano à sociedade, por exemplo, sacrifícios humanos, sacrifícios animais, isso tem que ser combatido, aquela prática daquele ato, e não a condenação da crença em si. Pergunta número 842. Como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Vejam como Kardec é inteligente, não é? Ele fez as perguntas anteriores se assemelhando às doutrinas que perseguem outras, dizendo que estão defendendo a verdade, estão defendendo o que é certo, estão combatendo algo que é danoso à sociedade. Agora ele traz, toda doutrina coloca a sua crença como sendo a verdade, como sendo a verdadeira. Como essas pessoas vão se colocar no direito de perseguir outras? Resposta dos espíritos: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é,
pela prática da lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então vejam que os Espíritos dão uma fórmula para reconhecermos uma doutrina que é de fato verdadeira. Verdadeira no sentido moral, verdadeira como sendo derivada da doutrina cristã, de Cristo Jesus mesmo, da pessoa de Jesus. Como saber se determinada religião, crença, doutrina deriva realmente dos céus, de Deus? Vedes os seus componentes. São homens de bem? São pessoas que fazem o bem ou são hipócritas? Aí você mede se a crença é verdadeira ou não. Esse o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então os Espíritos trazem uma definição própria do que é uma doutrina falsa, uma doutrina perniciosa, danosa à sociedade. É aquela doutrina que traz desunião, que separa os filhos de Deus, que são todas as criaturas. É aquela que persegue outras, e os seus componentes não exercitam a lei de amor e caridade na sua maior pureza. Por isso, a doutrina libertadora é aquela que ensina aos seus adeptos a seguir a lei de amor e caridade, a respeitar as demais crenças, a nunca agir com violência, a sempre tentar convencer pela persuasão, pelo exercício da lei de caridade. Essa, sim, uma doutrina verdadeira, que não é perniciosa, que não traz nenhum tipo de dano à sociedade. Livre-arbítrio. Pergunta número 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Interessante essa definição, especialmente para os dias atuais, da inteligência artificial, dos robôs, não é? Da inovação tecnológica. Homem, criatura divina, é aquele que tem liberdade de pensar, e aí a sua liberdade é total, como nós já estudamos, mas também tem liberdade de obrar, de realizar, de agir. O livre-arbítrio, portanto, é pleno. A única limitação ao livre-arbítrio é o limite que se encontra no outro pela sua programação reencarnatória, por aquilo que o outro traz como necessidade de passar por determinada experiência. Aí sim há o limite, porque se a pessoa não traz na sua programação algum tipo de sofrimento, ainda que nós queiramos exercitar o livre-arbítrio, encontraremos um limite, um obstáculo, uma impossibilidade de agir se o outro não está na sua programação passar por determinada situação. Mas, em regra, há liberdade de pensamento e há liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, seríamos máquinas. Por isso, a máquina que detém capacidade de inteligência artificial, por exemplo, ela não é criatura divina. Ela é criatura do próprio homem. Não tem, portanto, livre-arbítrio. É apenas uma imitação da criatura humana. Pergunta 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Temos aí a definição de livre-arbítrio como aquilo resultado da vontade do indivíduo. Para existir liberdade, é necessário existir vontade, e isso é lógico. A pessoa, o indivíduo, precisa querer agir. Desse querer nasce a liberdade de agir. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, como o infante, a criança na primeira infância não tem uma consciência total de si mesmo, ela não tem uma vontade propriamente dita, ela não tem um querer exato. Por isso, a sua liberdade é limitada. Quanto mais se tem consciência e autodeterminação, maior liberdade a pessoa tem. O mesmo se aplica à evolução. Quanto mais elevado é o indivíduo, maior liberdade possui, porque tem maior consciência de si mesmo. O desenvolvimento das faculdades, portanto, é um requisito para uma maior liberdade. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama,
A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então ele está explicando que o indivíduo, a depender da sua idade, vai aplicar o seu livre-arbítrio conforme o seu querer, aquilo que precisa, aquilo que acha que precisa, muitas vezes. Ele vai então agir conforme a sua capacidade de discernimento de si mesmo e do seu exterior, o que te rodeia. Pergunta 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Olha que pergunta inteligente e complexa. O instinto é oriundo da natureza humana, que herdamos da natureza animal. Todo homem traz o instinto como consequência do estágio que passou em milênios e milênios de aprendizado no reino animal e nos demais reinos, tornando então instinto aquele determinismo divino para a sobrevivência da criatura. Esse instinto não é um obstáculo ao livre-arbítrio? A pergunta é inteligente porque mostra que livre-arbítrio é decorrente da consciência do indivíduo, já o instinto é aquilo que deriva da sua natureza animal. Então, o instinto não seria uma limitação a esse livre-arbítrio? Vejamos a resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então os espíritos estão explicando que instinto ele tem maior predominância antes da encarnação do ser. Ele, no estado espiritual, traz o instinto como algo mais presente do que o indivíduo reencarnado. Essas predisposições serão motivadas, alimentadas pelos espíritos que simpatizam com aquelas práticas. Quanto mais elevado, portanto, mais espíritos simpáticos de elevação o indivíduo terá ao seu redor. Quanto menos elevado, mais atos condenáveis pratica e por isso atrai espíritos que também são inferiores. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Olha a vontade aí novamente como requisito para o exercício do livre-arbítrio. É preciso querer. Se você tem vontade de resistir, você não será arrastado pelo instinto. Os espíritos estão demonstrando que o instinto arrasta, porque traz como algo do determinismo divino, como já estudamos, e como consequência de muitos séculos, muitos milênios nos demais reinos. Então é como se fosse uma atitude automática, sem reflexão. À medida que o indivíduo tem o querer, o livre-arbítrio se torna resultado de uma atitude pensada, raciocinada. Por isso não haverá arrastamento. O arrastamento é característica do instinto. Lembrai-vos de que querer é poder. Mais uma vez ressaltando o querer, a vontade, como um poder do espírito, na qualidade de co-criador divino. Pergunta 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Essa pergunta é importantíssima, porque diferencia o que o indivíduo aprende em sua existência daquilo que ele traz como sentimento inato, como conquista anterior. Qual a influência que o mundo tem sobre nós? O que realmente trazemos de outras existências, como bagagem do espírito? E, ainda mais, essas experiências aqui da Terra, do organismo físico, influenciam no livre-arbítrio? Resposta. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Então existe uma grande influência da matéria sobre o nosso livre-arbítrio. São as tentações, são as limitações, o esquecimento do passado. Tudo isso são obstáculos a um livre-arbítrio puro, a uma escolha sem qualquer influência. Existe sim uma grande influência da matéria na decisão que o espírito toma. Daí vem que,
Nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Nos mundos superiores, portanto, há menos influência da matéria no espírito. O espírito é mais livre e toma decisões com menos influência da matéria. Vive muito mais para o espírito. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Então vejam, não é a carne que dá a faculdade do espírito. O espírito traz as suas conquistas. Existe uma influência da matéria, mas ela não determina a sua faculdade, a sua capacidade. A sua capacidade será de acordo com a sua elevação, o seu avanço. E aí é necessário distinguir faculdade moral de faculdade intelectual. Porque as faculdades intelectuais são do raciocínio, do cérebro do indivíduo, a sua capacidade de pensar. Já as faculdades morais são suas conquistas morais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Vejam que os espíritos estão diferenciando aquilo que é oriundo do espírito e aquilo que é oriundo da matéria. A matéria não dá um instinto de assassínio, por exemplo, ou seja, o indivíduo traz a tendência de ser um homicida. Isso é consequência do seu passado e isso é uma construção do seu espírito. Não é o instinto dado pelo corpo, é o instinto do espírito, uma espécie de motivação anterior que ele traz como tendência. Não são os órgãos que dão essa tendência a ele. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nutrifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se prevenir contra o mal. Então ele está dizendo que a pessoa que não cuida do espírito e se dedica apenas à matéria, ela está alimentando o seu instinto, a sua tendência inferior. Porque se focamos apenas na matéria, focaremos apenas no instinto, que é sempre brutalizado, animalizado. Então, semelhante ao bruto, e até pior do que ele, é aquele que só foca na matéria, só foca no instinto, o instinto que traz do seu passado. Não se previne, portanto, contra o mal, porque deixa as portas abertas para o estímulo às suas tendências inferiores. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Vejam que o fator vontade não é excluído do instinto. O espírito traz o instinto, traz a tendência, mas a vontade dele de não nulificar o seu instinto lhe torna responsável. Olha como a lei divina é perfeita. Ela não exime os homens dos seus atos. Ela responsabiliza todo indivíduo que escolhe tomar determinada decisão. A vontade é sua, de não nulificar o instinto e de dar vazão às suas tendências. É uma escolha. Da mesma forma que tem mérito aquele que escolhe nulificar seu instinto, dar um freio, um obstáculo às suas tendências inferiores do passado. Vede números 367 e seguintes no item Influência do organismo. Pergunta 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? É uma pergunta forte, né? Vamos ver o que Kardec quer dizer sobre aberração das faculdades. Resposta. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turvada por uma causa qualquer. Então, estamos falando aqui daqueles que não têm capacidade plena de pensamento, de raciocínio, são os considerados incapazes pela lei humana. Quem tem qualquer obstáculo na sua mente para que a sua inteligência possa exercer de forma livre o raciocínio, ele não é senhor do seu pensamento, ou seja, ele não faz escolhas. É por isso que a lei humana não pune aquele que é incapaz, né? Tem o relativamente incapaz, o absolutamente incapaz, tem as suas diferenças. Tudo relacionado ao discernimento que o indivíduo tem de raciocínio, de saber que aquele ato é um ato errado, equivocado. Com o espírito
se dá o mesmo. Quem não tem capacidade de discernimento não toma decisões. Logo, a sua responsabilidade não é a mesma daquele que não tem qualquer obstáculo na sua inteligência. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, e tenha feito mau uso de suas faculdades. Então aqui os espíritos explicam o porquê a pessoa nasce com a chamada aberração das suas faculdades, ou seja, obstáculo das suas faculdades, deficiências mentais, intelectuais. Por que o indivíduo nasce com a deficiência? Serve também como punição pelo mau uso da inteligência. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, que na época se utilizava esse termo por conta da idiotia, que hoje a gente traz o termo deficiente mental, né? Pessoa com qualquer tipo de déficit de raciocínio. Aqui não é no termo pejorativo, né, de chamar alguém de idiota. É a derivação do termo idiotia, que é o termo científico da época para definir as problemáticas relacionadas à mente, ao discernimento e ao raciocínio. Então renasce no corpo de alguém deficiente mental, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Vejam o raciocínio da lei divina, não somente para o mau uso da inteligência, mas o mau uso de qualquer faculdade. Usou mal a faculdade oriunda das posses, do dinheiro, retorna como mendigo, retorna como alguém que precisa valorizar o valor do dinheiro, o uso do dinheiro, da mesma forma que aquele que explorou outras pessoas renasce numa situação de exploração. Então, qualquer abuso de faculdades gera uma consequência na vida futura em relação à sua liberdade. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento. Imagine o sofrimento e o constrangimento de um espírito encarnado num corpo limitado mentalmente. É uma espécie de prisão, é uma punição onde o constrangimento traz sofrimento ao espírito, porque ele tem plena consciência de si mesmo, mas o seu veículo físico tem limitações e isso traz um sofrimento. De que tem perfeita consciência, ele sabe que está num corpo limitado. Está aí a ação da matéria. Então a influência que a matéria exerce no espírito é em relação às suas limitações, como punição, como reflexão, como necessidade do espírito, como consequência de uma atitude do passado. A matéria age como um limitador, como uma influência negativa no sentido de ação. Negativa no sentido de ação. O espírito fica impossibilitado de agir, apesar de reconhecer-se numa matéria limitada. Aí está a punição, a consequência do seu ato. Pergunta 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Então, será que a embriaguez é considerada essa limitação? Resposta: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Olha que interessante, mais uma vez, a lei humana presente nas leis divinas. Porque o ébrio, aquele que se embriaga para cometer um crime, não deixa de responder pelo crime. Não é uma hipótese de exclusão da culpabilidade o fato do indivíduo se embriagar. Se a sua embriaguez foi proposital, ele responderá pela prática do crime. Isso na lei humana, na lei divina também. Pergunta 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado selvagem? O instinto ou o livre-arbítrio? Então ele volta para o assunto instinto e livre-arbítrio. O homem primitivo está em que estado? Respondem os espíritos: o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Então vejam que existe liberdade no homem primitivo, mas só para certas coisas.
na grande maioria das outras coisas, é puramente instinto. Não há um livre-arbítrio, portanto, absoluto. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. Mais uma vez, os espíritos explicam que o homem primitivo se assemelha muito ao animal, porque o animal age exclusivamente para satisfazer as suas necessidades. O homem primitivo também. Ela se amplia com a inteligência. Quanto mais inteligente, maior liberdade do indivíduo de pensar. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele o é pelos seus atos. Isso é muito lógico, né? Todos nós somos muito mais responsáveis do que os selvagens. Trazemos capacidade de raciocínio, discernimento, entendemos o que é certo e errado, temos noções de moralidade. O que o selvagem não tem. É como uma criança ali, fazendo tudo em relação às suas necessidades principais. Pergunta 850. A posição social não constitui às vezes para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Será que a condição social do indivíduo é uma limitação? Eu acredito que é uma limitação da mesma forma que a matéria limita o homem. É uma espécie de limitação da matéria. Mas vejamos a resposta. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade pelo pouco esforço que fizerdes para vencer os obstáculos. Vejam que os espíritos reconhecem a posição social muitas vezes é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, mas Deus sabe disso e coloca os indivíduos em determinadas posições sociais para testá-los, para ver se, diante daquela limitação social, ele terá uma conduta correta, digna. Quanto ele vai se esforçar para superar aquele obstáculo? É isso que será levado em conta. Encerramos assim o estudo de hoje, ainda trabalhando a lei de liberdade, que é uma lei muito ampla. Ainda há muito o que se falar sobre essa lei, porque é uma lei que deriva muitos assuntos referentes ao nosso livre-arbítrio, ao exercício das nossas faculdades, ao nosso querer, como vimos no estudo de hoje. Então, ainda há muitos pontos a se tratar sobre liberdade, importantes para o nosso aprendizado em relação às leis morais. Que possamos então refletir sobre as lições de hoje, pelo que eu agradeço a todos que nos acompanham, agradeço a espiritualidade amiga que nos traz esses ensinamentos, que nos fazem refletir sobre as leis divinas, que nos trazem a reflexão também do que Cristo nos trouxe por meio dos seus atos e exemplos, e nos auxiliam a cada dia a exercitarmos o livre-arbítrio liberto das amarras do instinto, das nossas tendências inferiores, daquilo que trazemos no passado de erros e que hoje espiamos para aprender. Que possamos refletir sobre as principais lições do estudo de hoje, principalmente em relação ao exercício do livre-arbítrio, as noções de instinto, aquilo que trazemos como fatalidade das nossas escolhas, como determinismo divino ou como consequências dos nossos atos. Que possamos utilizar da lei de liberdade para fazer o bem, para não perseguirmos outras crenças, para buscarmos o conhecimento sem impor pela violência os nossos pontos de vista. Que possamos aprender que a verdadeira doutrina é aquela em que os seus adeptos se utilizam da lei de amor e caridade na sua maior pureza. Aqueles que não pretendem excluir os outros por conta das suas crenças e respeitam as liberdades dos indivíduos. Que possamos aprender com a espiritualidade superior e principalmente com o nosso Mestre Divino, Jesus Cristo, que nos trouxe tudo o que é necessário para o nosso aprendizado. Reflitamos assim com a libertação que a doutrina espírita nos traz pela ampliação dos ensinos de Cristo, explicando aquilo que ele não pôde trazer à sua época. Ouçamos o Espírito da Verdade, o Espírito do próprio Cristo, que retorna aos nossos corações por meio da doutrina espírita para aprendermos mais e mais. Aceita, Senhor, a nossa contribuição, apesar da nossa pequenez espiritual, apesar das nossas falhas morais, porque estamos no aprendizado, na caminhada de aprendizado que nos leva a Ti e nos leva ao nosso Pai maior.
Temos o desejo, a vontade, o querer de aprender e de praticar boas ações, e isso basta, nós sabemos, para ti. Aceita, portanto, Mestre, a nossa pequena contribuição para que possamos, a cada dia, aprendermos mais e mais e nos elevarmos moralmente a fim de sermos melhores servidores. Graças damos pela oportunidade, graças damos pela equipe espiritual responsável pela divulgação da doutrina e graças damos a Ti, Senhor Jesus, por nos trazer esse aprendizado e tantas bênçãos a cada dia. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que nos acompanham, todas as pessoas que estão em nossos pensamentos, aqueles que precisam despertar e que estão distantes de Ti. Que eles possam reconhecer a Tua grandeza, a grandeza de nosso Pai Criador, e possam despertar o quanto antes, refletindo também sobre as leis morais e sobre as necessidades do Espírito. Graças damos a Ti, Mestre amigo, hoje e sempre, e que a Tua luz nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.